Olha, o fim de semana do dia 28 de fevereiro de 2026, ele marcou um ponto de virada. E não foi só na geopolítica, não. Foi na história da tecnologia. Foi ali, naquele momento, que a inteligência artificial foi de fato promovida. E, assim, essa promoção não teve nada de sutil. Foi uma mudança fundamental, sabe, no papel que essa tecnologia joga dentro da infraestrutura de poder global. A IA simplesmente deixou de ser aquele assistente de escritório, aquela ferramenta para otimizar processo corporativo, sabe? E, pá, assumiu o posto de general de guerra, de comandante estratégico no campo de batalha. Ali, naquele instante, a era da guerra definida por software começou oficialmente. Então, vamos mergulhar no evento central, a Operação Epic Fury, o ataque que derrubou o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Aquilo não foi só uma operação militar. Foi, na verdade, a estreia da primeira kill chain, a cadeia de abate, totalmente dominada por algoritmos. Vamos dissecar como essa arquitetura funcionou. Pensa nessa operação como um sistema nervoso digital. Funciona assim. Primeiro passo é a ingestão de dados. Tropas em campo, usando uns terminais bem compactos, tipo o WAT222, injetavam, petabytes de imagens, de sinais direto no sistema. Segundo passo, a fusão. É aí que a plataforma IP-ID da Palantir entra. Ela agia como o cérebro, pegando aquele monte de dado caótico e transformando num mapa coeso da realidade. Terceiro passo, a análise. E aqui o jogo muda. O modelo de linguagem cloud da Anthropic entra em cena. O analista não precisava mais ler relatório. Ele perguntava, coisas do tipo, se a gente fizer uma supressão eletrônica agora, qual que é a rota de fuga mais provável do Khamenei? E o cloud gerava gráficos de probabilidade, tudo otimizado. Quarto passo, designação de alvos. Sistemas como o israelense Lavender marcavam milhares de alvos, tudo com base em padrão de comportamento. E aí, finalmente, o quinto passo, a execução. O ataque em si, feito pelas forças dos Estados Unidos e de Israel. E os números, eles dão a dimensão da coisa. A escala, a velocidade, foi algo sem precedentes. A gente está falando de cerca de 900 ataques só nas primeiras 12 horas. E o alvo não era uma instalação qualquer. Era a cúpula inteira do regime iraniano, incluindo, claro, o líder supremo Ali Khamenei e o secretário do Conselho de Segurança Ali Shamkhani. O resultado foi uma decapitação cirúrgica do comando iraniano. Mas calma aí. Para entender como essa operação foi sequer possível, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A tecnologia que estava no centro de tudo isso, o Claude, foi o pivô de um conflito ético e corporativo gigantesco. Um conflito que basicamente redefiniu a relação entre o Vale do Silício e Washington. Então o cenário era o seguinte: de um lado você tinha o Dario Amodei, CEO da Anthropic, defendendo a sua chamada IA constitucional. Ele traçou duas linhas vermelhas bem claras. Proibiu o uso do Claude em armas totalmente autônomas e também para vigilância em massa de cidadãos americanos. Ponto. Do outro lado da mesa, o secretário de guerra Pete Hegseth, da administração Trump, com um ultimato: removam todas as guardas éticas. A demanda era simples e direta: acesso restrito para qualquer uso legal, sem nenhum tipo de veto corporativo. E a recusa do Amodei, veja bem, não era só uma questão filosófica, não. Era técnica. O argumento dele era que a tecnologia, como ela existe hoje, simplesmente não é confiável o bastante para tomar decisões de vida ou morte sem supervisão humana. Permitir uma coisa dessas seria colocar em risco tanto os civis quanto os próprios combatentes. A resposta da administração foi imediata e totalmente ideológica. A coisa toda deixou de ser um debate técnico e virou um ato de punição. O Trump foi para o Truth Social e enquadrou a Anthropic como uma empresa woke, e daí ordenou que todas as agências federais parassem de usar a tecnologia deles. O ápice foi designar a empresa como um risco à cadeia de suprimentos, o mesmo rótulo que já tinham usado para empresas como a Huawei. Ok, então o banimento da Anthropic criou um vácuo de poder, um vácuo instantâneo e gigantesco lá no Pentágono. E quem estava perfeitamente posicionado para preencher esse espaço? A OpenAI, claro, sob o comando do Sam Altman. A notícia caiu como uma bomba. Horas depois do banimento da Anthropic, a OpenAI fecha o acordo com o Pentágono. A reação online foi uma revolta. O movimento Cancel ChatGPT explodiu. A gente via milhares de usuários postando print de cancelamento de assinatura, acusando a OpenAI de ter traído seus princípios, de ter vendido a alma para o complexo militar industrial.
E isso não foi só barulho na internet, não. Teve um impacto direto, mensurável, no mercado. No dia 2 de março, impulsionado por essa migração de usuários, o aplicativo Claude, da Anthropic, fez o impensável. Ultrapassou o ChatGPT e virou o aplicativo de produtividade número 1 na App Store americana. E essa migração não foi nada silenciosa. Para se ter uma ideia da escala do sentimento do público, uma única postagem no Reddit com o título "Você agora está treinando uma máquina de guerra. Vamos ver as provas de cancelamento?" Essa postagem, sozinha, acumulou mais de 26 mil upvotes. O sentimento era palpável. Então a pergunta é, como a OpenAI conseguiu fechar esse acordo? A estratégia do Sam Altman foi genial do ponto de vista corporativo. Ele aceitou os mesmos limites que a Anthropic exigia, mas o pulo do gato foi como ele implementou isso. Em vez de restrições contratuais baseadas em política, a OpenAI propôs barreiras técnicas e de arquitetura. O argumento deles foi: uma implantação só na nuvem, com os nossos próprios engenheiros supervisionando tudo, é muito mais segura do que deixar os modelos rodando soltos em redes isoladas do governo, onde poderiam, sei lá, alimentar um drone autônomo sem supervisão. No fim das contas, foi uma jogada puramente pragmática que resolveu o problema do Pentágono e preencheu aquele vácuo de poder de forma instantânea. Bom, essa história toda, da Epic Fury, da Anthropic, da OpenAI, isso não é só sobre geopolítica. Ela traz uma lição brutalmente clara para o mundo dos negócios. O que a gente viu acontecer em Teherã foi a validação de uma nova doutrina, a guerra definida por software. A ideia de que soberania tecnológica, projeção de poder, isso não depende mais só de hardware. Depende fundamentalmente da capacidade de computação e da velocidade com que você consegue simular e agir sobre a realidade. Então, o ponto crucial é esse. A guerra moderna só provou o que o mercado, na verdade, já sabia. A vantagem competitiva, seja no campo de batalha ou numa sala de reunião, hoje, ela é puramente matemática. E a lição final, então, é essa. A capacidade de projetar poder, de dominar o mercado, de vencer um conflito, tudo isso agora se resume a uma única variável, a velocidade com que você processa e age sobre os dados. Quem faz isso mais rápido domina o cenário. Simples assim. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem. Inscreva-se e até a próxima!